Boa tarde, meus amigos. Estamos recebendo a nossa amiga querida, a Beth, que hoje a Beth vai fazer a mensagem de fortalecimento para a gente. Ixi, eu esqueci de te perguntar o tema da mensagem, amiga. Eu não anotei, esqueci. Qual que é o tema, por favor, amiga? É, devotamento a Deus, ao próximo e a si mesmo. Depois você me passa pelo Face, que eu vou. Face não, pelo Zap, que eu vou aqui colocar para o pessoal saber. Obrigado por estar presente, é uma honra e você pode iniciar com a prece, encerrar com a prece, de 20 minutos até uns 25 minutos, tá bom? Obrigado. É com você, amiga querida. Eu que agradeço, amigo querido, eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Então, nós vamos falar de devotamento, mas antes, levar uma prece ao nosso Pai Criador, ao nosso grande Mestre Jesus, agradecendo por tudo que nos tem dado, pela nossa própria vida, pela nossa família, e também agradecer aos nossos mentores queridos que estão sempre nos acompanhando. Que assim seja. E que a paz deles esteja aqui presente nesses próximos instantes. Então, devotamento, a gente vai lá no dicionário e ver o significado, né? É grande empenho. Devotamento significa fazer algo com grande empenho, com generosidade, com uma entrega, né? Sem interesses, às vezes até envolvendo sacrifícios. E nós podemos nos dedicar a alguém, a uma causa, a Deus e também ao nosso próprio progresso espiritual. Então, devotar-se a Deus é desenvolver a fé, desenvolver a religiosidade. Religiosidade é diferente de religião. Religiosidade é um sentimento que nós desenvolvemos de estarmos ligados a Deus. E religião são as instituições que têm crenças, ritos, paramentos, né? As roupas dos sacerdotes, dos padres, bispos, né? De uma forma geral. E a gente também pode se devotar a uma causa, a uma pessoa, isso é caridade, é altruísmo. E podemos também nos devotar ao nosso próprio progresso espiritual, isso seria uma caridade para conosco. Então, de que forma? Fazendo autorreflexão, para que possamos perceber os pontos que precisam ser mudados e fazer a reforma interior e progredir espiritualmente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Sede Perfeitos, no item 2, Allan Kardec colocou a palavra abnegação ao lado da palavra devotamento. Então, qual a diferença entre devotamento e abnegação? Devotamento é um esforço desinteressado, intenso, contínuo, realizado com alegria, confiança, doando aos outros os nossos próprios recursos, sejam eles físicos, por exemplo, bens materiais, ou os recursos morais, então, é a doação de atenção, de carinho, de cuidado. E a abnegação? A abnegação também é um esforço desinteressado, intenso, contínuo, realizado com alegria e confiança, a doação aos outros dos nossos próprios recursos. No entanto, a diferença é de que na abnegação, o abnegado, né, ele sacrifica o seu próprio bem-estar, às vezes até a sua própria vida, a exemplo de Jesus e de muitos outros missionários, como Joana de Cusa, Giordano Bruno, John Hus, Joana d'Arc, Tiradentes. Então, devotamento e abnegação, ambos exigem esforço. Esforço, assim, é preciso mobilizar forças para vencer qualquer obstáculo.
e o maior obstáculo é o nosso próprio egoísmo. E também precisamos nos esforçar para mobilizar as nossas capacidades intelectuais, afetivas, para resolver, né, os problemas, para nos doarmos afetivamente. Então, tanto o devotamento quanto a abnegação também visam um objetivo, que é o bem do outro. E o objetivo, qualquer objetivo, requer direção. Para quem eu estou fazendo isso? Para quê? Aí, no caso, uma causa. Qual a intensidade desse esforço, o quanto de esforço que a gente coloca, né, nesse empreendimento e também persistência. O escritor Ivomar Schuller da Costa escreveu na revista O Consolador o seguinte: é em decorrência dessas semelhanças, né, entre devotamento e abnegação, que alguns espíritos utilizam os termos devotamento e abnegação como intercambiáveis. Então, às vezes, coloca, né, uma palavra no lugar da outra. E ele diz, sobretudo no Evangelho segundo o Espiritismo, mas que Kardec, com sua extrema atenção aos detalhes, como poliglota, ele falava muitas línguas, e filólogo, estudo das línguas, tratou de clarear-lhes os significados, distinguindo-os, né, o devotamento e a abnegação, quando elencou as virtudes componentes da caridade. E o Ivomar, né, cita um exemplo para clarear essa questão, lá na revista O Consolador, está lá na internet. Então, ele pegou esse exemplo da Revista Espírita de março de 1860, é, cujo título é Um Médium Curador. Então, na verdade, é uma médium. O título é Um Médium, mas é uma médium, a senhorita Desiree Godu. Então, ela confeccionava roupas para os pobres, para os recém-nascidos, até de uma forma anônima, até que ela acabou se tornando médium curadora. Como? Como que ela trabalhava? Os espíritos indicavam os remédios, ela ouvia, via esses espíritos, ela preparava os remédios e aplicava nos doentes. E diz lá a revista espírita, às vezes ela tratava até de feridas repugnantes, mas sempre com muita delicadeza. E ela também inspirava os enfermos com a sua forte confiança. Então, ela contagiava com a sua jovialidade, com a sua alegria, com a sua fé, e com isso ela contribuía para que os enfermos se restabelecessem de uma forma mais rápida. Então, durante vários dias da semana, desde as primeiras horas da manhã até anoitecer, a sua casa ficava repleta das pessoas que buscavam o seu auxílio. Outro exemplo que o Ivomar nos traz está na Revista Espírita de maio de 1866, cujo título é Morte do Dr. Calox, né? Calox, é francês, né? Calox. Então, o Dr. Calox, ele era um médico que passou a vida cuidando dos doentes, dos sofredores em geral, até que um dia surgiu a epidemia da cólera numa região da França onde ele, esse médico, vivia. E ele já estava numa idade avançada, mas mesmo assim ele percorreu aldeias, ele visitou mais de 800 doentes, tratando-os pessoalmente, aplicando remédios, ficando com eles na cabeceira da cama, e ele não se lamentava, não se queixava, sempre bem-humorado, alegre. Isso também ajudava muito na cura dos doentes, até que ele contraiu o cólera, né? Assim, o micro-organismo do cólera, mas ele continuou atendendo, mas ele não resistiu e morreu. E diz lá, né, podemos ler na Revista Espírita, que ele salvou muitas famílias,
evitou que os pais ficassem sem os filhos ou que estes se tornassem órfãos, e que ele trabalhou até o último dia da sua vida, sem querer jamais repousar. Ele não vivia para si mesmo, mas para os semelhantes. E aí a gente lembra também Eurípides Barçanufo na epidemia da influenza aqui no Brasil, que ele também ficou doente, mas mesmo assim ele atendeu até o último dia de sua vida as pessoas contaminadas pelo vírus da influenza. Então, no primeiro exemplo, a médium curadora, a receitista, né, ela era devotada ao próximo. Nesse segundo exemplo do médico, ele era abnegado ao próximo, porque ele colocou o bem dos outros acima de tudo, até da própria vida, chegando até a romper a barreira da autopreservação, né? Porque a gente tem o instinto de conservação, a gente quer se proteger, mas olha o tamanho da renúncia do egoísmo, né? O quanto ele renunciou ao próprio egoísmo. E o Ivomar escreve: há, assim, uma diferença importante entre ambas, né? Abnegação e devotamento. Pois utilizar nossas potencialidades, condições e situações materiais para promover o bem do outro e doar a si mesmo para promover esse mesmo bem, exige que a intensidade do esforço seja amplificada para níveis extremos, no caso da abnegação, até do sacrifício da própria vida. Então, níveis extremos tão altos que somente espíritos de escola conseguem realizá-lo completamente. Então, a diferença entre devotamento e abnegação está nesse grau, né, de doação. E lá na Revista Espírita de março de 1869, tem um artigo de Allan Kardec, onde ele escreve em relação ao devotamento de uma causa. Aqui a causa é em relação ao espiritismo, que até aqui, né, no caso dessa médium receitista e desse médico, eles se doavam ao próximo. E aqui, no caso do Allan Kardec escrevendo, ele diz, né, já tivemos muitas vezes a ocasião de dizer que a Espanha contava com numerosos adeptos sinceros e esclarecidos. Aqui é mais do que o devotamento, aí no caso da Espanha, é a abnegação, não uma abnegação irrefletida, mas calma, fria, como a do soldado que caminha para o combate, dizendo a si mesmo: o que quer que me custe isso, eu cumprirei o meu dever. É o devotamento daquele que coloca o interesse de todos antes do interesse pessoal. O próprio Allan Kardec foi abnegado, porque ele doou a sua saúde à codificação da doutrina espírita, à divulgação da doutrina espírita. Então, o Allan Kardec explica aqui, né, que mais do que devotamento, no caso da Espanha, houve uma abnegação à divulgação do espiritismo. O próprio Allan Kardec foi um abnegado, né? Bom, e nós? A quem ou a que causa, a que projeto, a que meta, a que sonho nos devotamos? O espírito Neio Lúcio, no livro Jesus do Lar, psicografado pelo Chico Xavier, escreveu no capítulo 45, O Imperativo da Ação, uma historinha. Imperativo, né? O quanto é necessário que hajamos. Então, conta Neio Lúcio que os discípulos conversavam com Jesus animadamente sobre a preparação do reino de Deus e o que precisava ser feito para que preparássemos esse reino de Deus em nossos corações. Aí o Felipe falou assim, é necessário meditação. Tiago, o mais velho, achava que era o retiro espiritual. O João, o discípulo, né, o apóstolo João, achava que
era a adoração constante a Deus, inclusive abandonar as atividades profissionais é que nos levariam a construir esse reino de Deus em nós. O Bartolomeu achava que seria um jejum incessante e também não entrar em contato com as pessoas impuras, aquelas que, né, não eram cristãs. Mas aí Jesus pergunta a Simão Pedro: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais, né? Assim, pútridos, podres, né? É a água estagnada. E Jesus pergunta a Tiago: Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? É a terra abandonada. Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho de traça destruidora? É a túnica que a gente não usa. Judas, o que acontece ao talento sepultado? Perde-se, né? Por inútil, Senhor. Tiago, onde se escondem as serpentes e os lobos? Nos lugares abandonados, em ruínas. André, qual é a função do fermento? Mestre, é dar vida ao pão. E Jesus acrescentou: o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? Ou seja, no tempo de Jesus, né? Os fariseus, os saduceus, eles estavam sempre adorando a Deus, né? O templo estava sempre repleto dessas pessoas. E, no entanto, havia uma miséria imensa ao redor de Jerusalém. Então, aí Jesus fala, eles não expulsavam as trevas dos seus corações, eles não distribuíam pão aos famintos, eles não levavam os remédios aos enfermos. Então, para que toda essa adoração, né? Sem esse devotamento ao próximo. Então, para conquistarmos o reino de Deus, nós precisamos nos devotar a Deus, nosso Pai Criador, ao próximo, isso é caridade. Fora da caridade não há salvação, ensina a doutrina espírita. E a nós mesmos, ou seja, cuidar do nosso corpo, preservar a nossa saúde física e mental, e cuidar do nosso espírito, para que possamos evoluir, né, de uma forma inteligente, constante. E finaliza o espírito Neio Lúcio. Amar servindo é venerar ao Pai acima de todas as coisas, e servir amando é amparar o próximo, como a nós mesmos. Então, amigos queridos, peçamos a Jesus, aos nossos mentores, que nos ajudem a clarear a nossa mente, a fortalecer o nosso espírito, a combater o nosso egoísmo, para que possamos trabalhar esse nosso lado bom, esse nosso lado de devotarmos-nos ao próximo, à causa do bem, à causa de Jesus, ao Evangelho, à Boa Nova e também a nós. Pai nosso, obrigada por tudo que temos recebido, pelos momentos felizes e pelos momentos de dificuldade, que nos trazem aprendizado e fortalecem a nossa alma. Senhor, se conosco hoje e sempre. Muito obrigada, amigos queridos, que a paz de Jesus esteja conosco a cada dia de nossas vidas.